Bahia? Se quando for julgar algum ato aqui, for julgado na Bahia, tudo bem, né, ministro? Soma o tempo tá de como da Bahia liderança ali. do PL. Isso, tempo de liderança, por favor, junto com o tempo. Senhor ministro, quero primeiramente saudar o senhor e agradecer a presença de Vossa Excelência aqui na comissão. Pedir se puder aumentar o microfone aqui, eu agradeço. Respeitosamente, ministro, nós vivemos tempos bem difíceis no Brasil. Hoje nós estamos falando de uma taxa Selic de 15%, e uma taxa Selic de 15% encarece tudo no Brasil, inclusive financiamentos. Isso é natural. O que mais me preocupa, ministro, é que quando o governo, que desde o início de seu mandato até hoje, já acrescentou ou aumentou mais de 20 tributos no Brasil, vem com um novo tributo em cima do LCA, que é um tributo extremamente importante. A gente está falando de dois aspectos do LCA. Primeiro, quem coloca dinheiro no LCA, coloca para que alguém tome esse dinheiro emprestado. Se essa pessoa que está colocando, fazendo investimento no LCA, vai ser taxada em 7,5%, 5%, 7,5%, tem se falado até em 7,5%, naturalmente essa pessoa, para emprestar esse dinheiro, vai ter que emprestar com juros maiores. Então, essa conta não vai fechar, nós vamos ter um problema notório de falta de acesso a esse crédito. Porque, eu vou dizer para o senhor, eu tenho uma propriedade de 4 hectares. No Santa Catarina, quem tem mais de 10, 15 hectares é rei. Né? Nós somos... Santa Catarina é tudo pequenas propriedades. E hoje Santa Catarina enfrenta o maior problema da sua história. Nós não estamos conseguindo, por exemplo, acesso ao crédito para quem... Eu não planto, tá? Eu não planto. Eu particularmente não me adequo ao plantio. Mas quem planta em Santa Catarina já está vivendo o refinanciamento. Seria muito bom, porque a gente fica falando e um fala do lado, outro fala do outro, né? Eu costumo ficar caladinho ouvindo atentamente. Então, Santa Catarina já está com alto nível de endividamento e por isso não está conseguindo acesso ao crédito. O que está acontecendo hoje que o senhor está questionando, olha, foi colocado dinheiro, mas o dinheiro não está entrando. Não é que o dinheiro não... O dinheiro pode estar até disponível, mas como o nível de endividamento é muito alto, a pessoa não consegue mais acesso a esse crédito, porque ela já está endividada. Ela não está endividada porque quer. Por exemplo, o ano passado nós tivemos o problema em Santa Catarina da cigarrinha. A cigarrinha acabou com as lavouras. E acabou de uma maneira que o cara não conseguiu pagar as contas. Hoje, só para o senhor ter uma ideia, no meu estado, a gente gasta mais ou menos, para plantar o milho, R$6.000 por hectare. É média. Né? E na hora de colher esse milho, se você tem uma baixa rentabilidade na tonelada por hectare, isso acaba gerando um prejuízo muito grande. Então o que nós estamos falando aqui hoje é que a conta não fecha, não tem como fechar. É bonito o discurso do governo quando fala na propaganda o quanto disponibilizou de dinheiro. Mas a verdade é que esse dinheiro disponibilizado não está diretamente liberado para quem está endividado. E deveria estar liberado para quem está com alto nível de endividamento. Como acontece com a gente? Eu tenho muitos empréstimos consignados, por exemplo. Às vezes eu ligo no meu banco, tento fazer uma negociação para refazer esse consignado, para que a gente consiga melhores taxas ou fazer o abatimento. Então, é o primeiro problema. Dizer para o senhor também que nós temos um outro problema no Brasil, e esse é um problema sério. 94 milhões de brasileiros, e aí eu vou explicar o porquê que esse é um problema sério. 94 milhões de brasileiros hoje vivem no Brasil sobre algum tipo de benefício. Isso gera um custo de mais de 400 bilhões para o país, porque benefício é algo que eu dou sem ter retorno algum desse benefício. Porque a gente pode falar que o cara vai fazer compra com esse dinheiro e ele vai gerar impostos através da sua compra. Só que isso é fantasioso, porque esse próprio imposto é usado para devolver esse dinheiro para ele no final. Então, uma corrente ilusória que não funciona. Ela não tem entrega direta. E isso tudo acontece, e eu digo que acontece de uma maneira preocupante, porque ao invés da gente ficar injetando recurso sobre benefícios para o povo, a gente deveria estar reduzindo carga tributária,
Porque a única maneira de o Brasil funcionar bem é quando você reduz carga tributária, simplifica toda a questão tributária nacional. Então, quando você faz isso, você consegue aumentar quem produz, pega mais barato, quem compra, compra mais barato, a máquina gira muito mais fácil. Eu não vou ficar aqui falando, prometeu picanha, integrou a abóbora e agora o ovo está caro. Isso não adianta, esse discurso é bobo. Nós temos que falar de pontos reais, porque quando o catarinense, agora que está me assistindo, não quer saber de eu lacrar aqui na comissão. O catarinense quer saber da gente resolver esses problemas. Então, esses 400 bilhões aqui, se fosse reduzido pela metade, se a gente tivesse metade dessas pessoas utilizando, e não digo que não tenha pessoas que precisam, porque o Nordeste sofre muito com relação a ter emprego, a ter toda a questão, cidades e estados do Nordeste não são autossuficientes. Então precisa ajudar realmente quem necessita. Mas em alguns lugares, pesquisas claras mostram que as pessoas não querem trabalhar porque elas estão vivendo sobre algum tipo de benefício. Então, para ela é muito mais fácil receber do governo do que se indispor, ter que levantar às 5 horas da manhã, pegar 2 conduções e chegar no seu trabalho. Agora, como eu acabei de dizer para o senhor, que a única maneira de se conseguir melhorar o desempenho econômico do país é reduzindo tributos, aí vem a primeira crítica ao senhor, como eu lhe disse, seria um pouco espinhoso nessa questão. Ao invés de reduzir, vocês aumentaram mais de 20 tributos. Ou criaram novos tributos ou aumentaram os já existentes. E aí, a gente se pega num problema muito grave. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 5122, com mais de 346 votos, que trata sobre o Fundo Social do Pré-Sal. O que seria isso? O Fundo Social do Pré-Sal são 30 bilhões de reais para ser injetado justamente aonde nós estamos falando de problemas climáticos, né? É recuperação, é mitigação desses problemas climáticos. E isso simplesmente o governo não está atuando para que isso vá para frente, está parado esse problema. Então são 30 bilhões de reais que nós poderíamos estar injetando direto na agricultura, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento que eu acho que é o momento mais tenso é o do Rio Grande do Sul, e não está. Esse dinheiro está lá, está parado e a gente ainda não conseguiu chegar no fundo desse denominador. Agora, eu quero deixar também, antes de falar, fazer algumas perguntas. Deputado, só um pouquinho. Gente, por favor. Para meu tempo aí, senão fica ruim, pô. O deputado está falando aqui, eu peço novamente, educadamente, silêncio de todos. Seu ministro, eu preciso agora lhe fazer um pedido e vou fazer aqui abertamente. Santa Catarina é o estado com maior número de produtores de banana do país. Não sei se o senhor tem esses dados. 50% da produção de banana do país ela acontece dentro do meu estado. Vou dar alguns dados para o senhor aqui. O ano passado, só para o senhor ter uma ideia, foram mais de 80 milhões de reais da produção da nossa banana. Então, só para o senhor ter aqui, ó, a nossa exportação o ano passado foi de 43,8 toneladas. 50% do que o Brasil exportou. Santa Catarina, só para você ter uma ideia, dos 48 mil toneladas que foram exportadas, Santa Catarina exportou 21,8 dessa exportação. A exportação nacional foi de 43, Santa Catarina é responsável por ter exportado 21 mil toneladas, das 43 mil. O que acontece? Foi feito pelo governo federal uma ação para importação de bananas do Equador. E aí tem um dado do Equador que é preocupante. Primeiro, nós não precisamos importar banana do Equador. Isso aí é a maior loucura que está sendo feito. Não sei por qual motivo, não sei o que realmente o governo tem interesse nisso, mas é loucura, porque nós somos autossuficientes na banana. Aí nós estamos falando que a banana, só para você ter uma ideia, que vem do Equador, ela tem um problema de um vírus. Um vírus que tem por nome BBRMV. Esse é um vírus que, se entrar no Brasil, ele vai devastar com a agricultura da banana no Brasil. Porque nós não temos hoje sequer instrumento para combater através dos nossos defensivos agrícolas. Isso é o maior risco. Então, o que eu quero pedir para o senhor? Às vezes é muito oneroso para o governo federal, por algum acordo comercial que tenha, né, com o Equador,
se não der para barrar essa importação, pelo menos crie uma regra sanitária rigorosa e não traga o mesmo montante, porque senão o senhor vai quebrar Santa Catarina. O senhor vai quebrar. E se o senhor quebrar Santa Catarina no setor da banana, o bananicultor, o senhor quebrou 50% da produção nacional. Hoje, para se produzir a banana no meu estado, nós temos vários problemas. Nós temos um clima que é muito complicado, porque Santa Catarina sofre com geada, sofre com clima adverso, e são climas bem adversos do Equador, que é um clima mais propício para isso. Mas, por ser um clima muito favorável, eles têm muito mais riscos sanitários. Então eu peço ao senhor, já fiz o requerimento, tá? Eu vou entregar na mão do senhor daqui a pouco, este aqui que está como simbólico nas minhas mãos, mas está sendo feito esse requerimento e eu peço a compreensão. Agora, só um dado para o senhor entender, que é muito importante, falando sobre a LCA. Olha só, a verdade da arrecadação prevista dessa taxação das LCAs representa menos de 0,1%. Os senhores vão taxar as LCAs, vai criar um problema para o Brasil e, além de tudo, no Caixa da União representa 0,1%. O senhor não vai ter lucro nenhum. Vamos dizer que isso funcionasse bem, que todo mundo tivesse que engolir isso a seco. Não daria certo, porque 0,1% só que vai entrar na conta da União. É irrisório, não resolve o problema do senhor na questão econômica. O senhor cria um problema econômico para o país e não resolve esse problema econômico pro caixa do senhor, que hoje está com um rombo astronômico. A gente sabe que o Brasil está vivendo um alto endividamento. E o problema não é alto endividamento. Eu vejo muitos deputados falar de endividamento nacional. Eu digo, o problema não é quanto a gente deve, é a capacidade de pagamento. E nós estamos ficando sem capacidade para pagar. Uma outra coisa é que a gente, quando fala desse 0,1, a gente não consegue saber nem qual é o valor real dessa arrecadação. Além da arrecadação ser irrisória, a gente não consegue, não tem o dado de quanto será arrecadado. Então essa matemática não foi bem feita, porque se diz e se imagina algo sem dados precisos. Ministro, nesse minuto que me falta, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência sobre esses dois aspectos que eu fiz. Primeiro, as LCAs vão acabar com nossos agricultores. E eu estou dizendo dos nossos agricultores que já estão endividados. E vou pedir ao senhor, com muito respeito que tenho a todas as pessoas, independência das nossas divergências, não permita que o Equador infeste o Brasil com um vírus que vai acabar com a nossa cultura da banana. Não permita isso, porque o catarinense, por mais que o catarinense seja um povo conservador, de direita, que não vota na sua grande maioria esmagadora no PT, vota na sua grande maioria esmagadora em Jair Messias Bolsonaro, não merece ter um tratamento inadequado por nenhum governo, porque lá só são pessoas que levantam cedo, trabalham e querem todos os dias frutificar para ajudar, inclusive, a economia do Brasil funcionar. Meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Obrigado, deputado Zé Trovão.